Boa Nós noite a temos mais todos. uma quarta-feira de reunião administrativa para tratar com vocês, né, sobre orientação com o professor Takashi sobre os estatutos, no qual nós damos prosseguimento ao nosso estatuto. Já são 19h05, minha internet está bem estável, estou aqui acompanhando, e professor Takashi, podemos dar início. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos vocês aí. Nós estamos fazendo uma série de leitura em relação ao Estatuto ao longo desse tempo, para que o pessoal tenha uma noção do que é, como é que se faz o Estatuto funcionar, né? Então, primeiro uma leitura, depois nós vamos entrar em detalhes mais administrativos e operacionais, tá? Então, inicialmente, só a parte estatutária no processo. Nós falamos recentemente sobre a questão das receitas, da questão dos livros, né, que foi uma das últimas, e agora vamos ver em termos de disposições gerais, né? O que se refere esse capítulo, vamos supor? Esse capítulo é onde se enxerta-se todos os itens necessários para que o órgão a associação seja passível de análise pelos órgãos competentes dos governos, de tal maneira que não crie dúvidas em relação ao texto. Que muitas vezes você escreve de uma forma simplista, imaginando uma situação, mas o burocrata que vai fazer a análise dos documentos, ele tem um checklist de textos que ele quer que obedeça no processo. Então, nós podemos, para poder observar, obedecer, né, e facilitar a análise por parte dos burocratas que fazem a análise dos textos, nem sempre são pessoas que são profissionais do setor. Muitas vezes quem faz a análise para você é um estagiário ou uma pessoa de burocrata apenas no processo. Então, a pessoa muitas vezes sente dificuldade. Então, se você não tiver a mensagem bem clara dos textos, eles não aceitam muitas vezes porque não entendeu direito, ou aquele texto pode dar uma dupla interpretação. Então, por melhor das situações, é devolver e não registrar ou não certificar aquela organização, às vezes por causa de uma frase de um trabalho qualquer, tá? Então, isso é comum acontecer isso faz parte do que nós chamamos de burocracia no processo, né? Ou melhor, burocracia, né? Não é burocracia, tem que botar mais um R no meio que a gente fala, né? Então, isso faz parte, então, temos que entender esse pessoal. Então, o que nós recomendamos normalmente é que a gente coloque certos incisos da lei, certas situações da lei, eu faço com que copie o texto da lei para não dar interpretação, né? Então, por exemplo, quando você fala aqui, o pessoal, quando for extinguir uma organização, por exemplo, o que acontece com os patrimônios, o que for. Então, existe uma legislação que recomenda a finalidade desse patrimônio. Então, na lei que regulamenta a 97 e 90, assim como da resolução do CNAS, exige que tem que ser convocada uma assembleia extraordinária, especialmente para esse assunto, e que tem que ter um prazo de antecedência de no mínimo de 30 dias, porque as assembleias extraordinárias podem ser convocadas, né, em termos de 5 dias, 10 dias, 15 dias, conforme o processo de convocação que você estabeleceu no capítulo de assembleia no processo. Mas quando está se discutindo a extinção e o patrimônio da organização no processo, o prazo é maior, isso é questão legal do processo. Então, se você não colocar o que a lei recomenda, você está ilegal, né? Então, o que é recomendado é que seja feito 30 dias antes pela imprensa local. Então, não pode aqui colocar pelas redes sociais, coisa parecida, porque aqui é uma decisão de extinção de uma organização. Então, como o assunto é mais sério, ela exige esse pré-requisito, que é uma recomendação legal no processo. Então, automaticamente temos que obedecer isso, né? E a deliberação dessa Assembleia tem que ser feita pelos 2/3 do processo. Isso é 2/3 dos associados presentes no processo que tem que resolver e deliberar se dissolve ou não a organização. Então, não é simplesmente como a Assembleia convencional. Então, exige isso. E a outra exigência é que, quando resolver a extinção da organização,
o patrimônio que ela dispõe no processo, ela é obrigada a destinar para uma outra instituição similar no processo. E, em alguns casos, quando existe a questão da certificação, por exemplo, do CNAE no processo, então tem que obedecer na entidade correspondente, no CNAE correspondente. Então, se é uma associação de saúde, eu tenho que destinar para uma organização de saúde. Se é uma organização ambiental, para uma outra organização ambiental. E se existe a questão, né, da certificação ou não dessa organização, independe disso. Então, tem uma série de legislações que regulamentam essa situação. Porque muitas vezes tem patrimônios de bens públicos no processo. Então, você conseguiu comprar terreno, ou casa, ou móveis, um monte de coisa, que comprou com dinheiro público no processo, aquele material que está lá, no balanço é bem claro. O balanço das entidades, né, nós comentamos, ela exige que separe os balanços. Depois nós vamos ver isso no outro capítulo depois. Então, eu tenho que ter um balanço patrimonial separado do balanço financeiro. Numa empresa convencional, eu faço só o balanço econômico financeiro, acabou. Numa associação, eu tenho que fazer um balanço patrimonial independente. A lei exige isso. Por quê? Se eu tenho bens que foram comprados com dinheiros públicos no processo, eu preciso da destinação desse imóvel de uma forma diferente do imóvel que você conseguiu comprar com recursos próprios. Isso é, se por acaso você comprou mesa, cadeira, computador, veículo, alguma coisa com dinheiro público, aquilo não é patrimônio seu, da associação no processo. Então, automaticamente, na hora que eu vou dissolver, eu tenho que destinar esse patrimônio para uma outra organização e, antes disso, eu preciso devolver ao ente público que me deu o dinheiro. Então, com isso, eu preciso informar: olha, resolvemos fechar a organização, eu tenho tantas cadeiras, mesas ou veículo, foi comprado por subvenção pública, está aqui, então você encaminha essa solicitação junto ao Conselho Municipal do seu respectivo conselho no qual você participa e coloca à disposição, e eles vão destinar: ó, esse caso aqui pode doar para tal entidade, esse patrimônio pode ser feito de tal finalidade, e aí você faz a destinação desse patrimônio, uma vez que o patrimônio não é seu no processo. Agora, quando você comprou através da sua verba, da sua capacidade de geração de receita, que foi isso, então o patrimônio é seu, está incluído no seu balanço financeiro, está incluído isso dentro disso, aí você pode destinar a quem você quiser, mas sempre para outras organizações do terceiro setor que tenha mesmo CNAE como objetivo principal do processo. Então, como isso é uma exigência legal, então nós sempre colocamos, nas condições gerais, o texto desta lei que obriga a fazer isso, para que não haja nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Então, isso faz parte das disposições gerais de uma associação, quando nós fazemos o estatuto, que ela garante que eu estou cumprindo essa parte da lei. Então, isso é um dos fatores que a gente coloca lá dentro. Outra questão ela menciona em relação que os cargos dos conselhos, né, de administração, conselho fiscal, ou outros conselhos que você tenha no seu organização no processo, os dirigentes, essas pessoas não podem ser remunerados nesse processo e não podem também receber lucros, qualquer tipo de lucro, gratificação, bonificação ou qualquer vantagem nisso. Isso faz parte também de um texto de uma lei federal que regulamenta as organizações nesse processo. Então, aqui não está falando da remuneração dos dirigentes de questão salarial. Não entendi, não tem nada a ver com isso. Ela está falando que não são remunerados qualquer tipo, ficando expressamente vedado que os membros tenham recebimento de qualquer lucro ou dividendo, coisa parecida. Então, não estão falando de remuneração dos dirigentes. Remuneração do dirigente é, sim, possível. Aqui está falando de sobra de dinheiro que tenha ou algum resultado que tenha alguma vantagem porque seja oferecido. Isso também faz parte das recomendações da lei federal e também em relação à questão do CNAE no processo. Então, com isso, nós fazemos com que coloque esses itens. Outros itens famosos que a gente é obrigado a colocar
de que as atividades dentro dessa organização, eu não posso discriminar raça, religião, sexo, então também eu tenho que mencionar isso, porque faz parte da obrigação. Então, com isso, nós colocamos que a organização, dentro das suas atividades, fica proibido de qualquer tipo de discriminação do pessoal, se é por raça, por sexo ou idade, coisa parecida, região, religião ou etnia. Então, isso faz parte do texto da lei também, que a gente é obrigado a colocar. Outra coisa também fica expressamente proibido a questão partidária no processo. Isso é, nenhuma associação que tenha nenhum tipo de interesse público, que seja ambiental, social, educacional, coisa parecida, ela não pode estar se mobilizando e participando de partidos políticos no processo, quer seja do ponto de vista apoio ou do ponto de vista financeiro no processo. Isso é um crime que acontece. Só para ter uma ideia, ainda hoje mesmo, numa reunião que a gente estava tendo com o grupo, o pessoal lembrou de um fato que aconteceu comigo, que uma pessoa, né, querendo passar, né, rasteira nas nossas atividades, e a gente estava negociando com o governo, né, um processo extremamente complexo, simplesmente a pessoa me colocou no Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que nossa organização financiou um candidato a um partido político no processo. O cara fez a denúncia, foi uma denúncia anônima, e aí a promotoria, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, nos chamou sobre isso. Só que, como nós estávamos todos regulamentados em relação ao balanço, a questão do saldo bancário estava todo em dia no processo, então, quando nós demonstramos isso, que esse tipo de denúncia não havia nenhum tipo de fundamento no processo, e aí a pessoa, até o tribunal teve que quebrar o sigilo do denunciante no processo, aí descobrimos que a pessoa tinha pretensões políticas no processo e que ia nos prejudicar. Então, né, na verdade, a pessoa fez uma denúncia anônima no processo para poder ver se passava isso. E, no entanto, nós, como conseguimos comprovar o contrário, né, a coisa voltou ao contrário e a pessoa ficou, a gente brinca de mundo descoberto, que poderia ser processado no processo, no início. Então, esse tipo de mecanismo, nós temos que tomar bastante cuidado com que a gente não se envolva em nenhuma questão partidária no processo. Uma outra questão que também tem que constar nas condições gerais como é que os associados se respondem solidários, subordinadamente, subsidiariamente pela entidade ou não, porque eu posso ter as duas condições. Isso é, um associado pode se responsabilizar por uma ação que o presidente, o secretário, alguém fez, ou não. Quer dizer, vocês podem escolher a forma do processo. Então, normalmente, a gente coloca que os associados não respondem solidariamente ou subsidiariamente das obrigações da entidade. Com isso, nós estamos falando que, se alguém fizer a caca no processo, quem é responsável é apenas o presidente e outros demais não são responsáveis. Agora, se você não colocou isso, sim, você é associado responsável do processo. Então, assim por diante, tem uma série de situações que nós temos que observar e nisso que a gente coloca esse processo dentro do estatuto, de tal forma que isso possa fundamentar eventuais situações nisso. A outra questão é que também tem uma série de bateria de itens que é exigido quando você lê a Lei Federal 9790 de 99, a lei da OCIP, no artigo 4º dela tem toda uma obrigação que a entidade tem que cumprir. Então, ela tem uma série de itens que é observância dos princípios de legalidade, a questão da prática administrativas para coibir a obtenção de resultados, assim por diante, tem uma série de itens que o artigo 4º menciona. Então, o que nós recomendamos é copie o artigo 4º na íntegra do processo e coloque isso no estatuto, de tal maneira que não haja nenhuma possibilidade de que alguém tenha algum comentário nesse processo e que você esteja proibido ou está restrito a não receber a certificação como OCIP. E dentro desse capítulo, no processo dessa lei, se vocês olharem o inciso 6 dela, então, no inciso 6 é bem claro
que permite a remuneração dos dirigentes que atuarem efetivamente na gestão da organização. Então, aqui está bem claro que, como membros do conselho, não pode ter nenhum tipo de benefícios de distribuir lucro, resultado, coisa parecida. Mas eles podem participar efetivamente e receber salários ou honorários por trabalhar nisso. Então, esse inciso aqui, o inciso 6 desse artigo 4º da 97 e 90, ela fundamenta que pode ser remunerado no processo. Então, esse é um dos itens que também nós recomendamos que coloquem nisso. E no inciso 7, tem toda uma obrigação que tem que ser cumprido, que é a questão dos princípios da contabilidade brasileira, tem uma série de situações que é exigido por legislação. Então, também nós recomendamos que copie e cola o texto integral do artigo 4º da 97 e 90 no processo. Só que no inciso 7 desse artigo 4º, quando vocês olharem, ele termina na letra D. Então, nós incluímos o item E. E o que é? Elaborar o balanço socioambiental, uma vez que a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, né, tem a resolução 1003 de 2004, então, como é norma de contabilidade, para não há discussão se tem que obedecer o balanço socioambiental ou não, porque o balanço socioambiental é um instrumento privado, optativo, facultativo para a organização, para as empresas, mas para as associações que fazem ações sociais e ambientais, ela não é simplesmente uma opção, ela tem que apresentar para demonstrar realmente se ela está cumprindo as ações sociais e ambientais que está se propondo a fazer. Então, nós incluímos esse item dentro do processo aqui dentro. Então, isso, por exemplo, são itens que começam a incorporar o estatuto e começar a fundamentar em itens que as leis complementares exigem no processo. E dentro disso, inclusive, nós colocamos uma série de itens, como a possibilidade de constituir um departamento dentro da associação, a possibilidade de constituir filiais mantidas ou outras formas, assim como recomendamos, através disso, o que as legislações pedem em relação às demais leis. Então, com isso, nas condições gerais, é onde está enxertado tudo o que for a parte legal, da exigência legal, dentro do estatuto. Então, parece uma coisa boba, no caso, no entanto, ela é um momento fundamental que define a prática do processo aqui dentro. E aqui dentro eu posso colocar, se eu posso fazer um consorciamento com outra organização, eu posso fazer que tipo de acordo com isso. Como é que vou regulamentar, por exemplo, o regimento interno? Como que vou fazer esses tipos de atendimentos, né? Então, com isso, ela é um item principal que a gente coloca todos os itens que não foram possíveis de colocar nos capítulos anteriores no processo. Então, esse tipo de situação, nesse capítulo de condições gerais, nós temos que observar, então, quais são as leis que fundamentam suas atividades, o que não foi escrito no estatuto, que preciso colocar dentro dele. Então, por cada tipo de organização, para cada tipo de atividade, eu vou ter exigências separadas no processo. Então, as condições gerais não é simplesmente copia e cola de um texto para outro. Ela vai mudando em função da sua operacionalidade, das suas atividades no processo. Se é uma associação de crédito, eu vou ter uma exigência. Se eu sou uma entidade ambiental, vou ter outra. Se for saúde, vou ter outra necessidade. Então, assim por diante, eu tenho que enxertar os dados legais que são cabíveis na exigência para que possa registrar essa organização dentro dos órgãos governamentais. Um dos pontos, além desse ponto da 97 e 90, outro texto que também faz parte do processo é as exigências da Lei 13.019, do Marco Legal, de 2014, assim como 13.204, de 2015, eles estabeleceram uma série de exigências que também está escrito na lei e a maioria dos estatutos não contempla isso. Em primeiro lugar, é a questão do relatório anual. Então,
quando você tiver algum termo de parceria, quando você tiver algum tipo de trabalho com o setor público no processo, você vai ter que fazer um relatório anual da execução das atividades e especificar e fazer as comparativas dos métodos propostos. Isso faz parte da exigência da Lei 13.204 de 2015. Então, nós também colocamos esse item que é a cópia da lei. A outra questão é a demonstrativa integral da receita e das despesas realizadas. Então, de onde você teve receita? De onde você teve as despesas? Então, aqui é praticamente a contabilidade no processo. Mas, independente da demonstração contábil, você vai ter que fazer uma espécie de um relatório para isso. Dentro disso também tem o extrato da execução financeira do processo. O que é isso? Extrato da execução física e financeira. Isso é, você tem um planejamento, um plano de trabalho, onde você tem os meses marcados e as despesas previstas nesse processo. E você vai ter que fazer a comparação com os recursos que você estava previsto e as despesas, se estão coerentes ou não no processo. Então, é demonstração dos resultados do exercício. Então, com isso, o que acontece? Eu preciso fazer o balanço, o resumo do balanço, mas, além disso, eu preciso escrever de uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, não na linguagem do contabilês que nós falamos, que, na verdade, aqui está se referindo praticamente às notas explicativas no processo. E aí, quando você começa a ler esse capítulo da legislação, ele me fala que tem que fazer o balanço patrimonial, aquilo que nós falamos agora há pouco. Isso é, qual o patrimônio que é seu, de seu uso específico, e quais são os patrimônios que foram adquiridos através de subvenções ou convênios, o que foi do governo, e que aquilo não é seu patrimônio. Então, eu tenho que separar isso. Por outro lado, também a legislação exige que haja demonstração da origem dos recursos e a sua aplicação. Então, eu ganhei o quê? Eu vendi produto, ganhei tanto, e você aplicou esse dinheiro aonde? Você embolsou para você ou você cobriu uma deficiência sua? Por que motivo? Quando eu faço o plano de trabalho, que você é obrigado a fazer o plano de trabalho, você vai lançar lá dentro que você vai ter despesas tais, de energia, de água, energia de alimentação, aluguel, um monte de coisa que você vai ter lá. Então, eu tenho uma receita de uma venda de um produto ou serviço qualquer, eu vou pagar as pessoas que trabalharam, mas uma parte vai para a composição dos fundos que a lei exige, assim como eu posso pagar o aluguel total. Então, com isso, eu faço a demonstração disso. Então, não basta simplesmente no balanço, mas está lançado esse balanço. Não, eu preciso descrever isso. No exercício, quanto que eu fiz de prestação de serviço, daquela prestação de serviço, paguei os prestadores de serviço tanto, eu paguei tanto de tributo, e eu paguei tanto de custo administrativo e operacional, e se houve a sobra ou não do processo, ou você montou o fundo de reserva ou o fundo de investimento no processo. Então, eu tenho que explicar esse processo. Então, não é só a contabilidade. O outro item também que não é aplicável na pessoa, a pessoa não tem feito, a lei exige que faça demonstração das mutações do patrimônio social. O que é isso? A mutação que ele está referindo aqui no processo equivale, na verdade, na linguagem da contabilidade, valor adicionado. Quanto é que a sua organização estava valendo no ano passado e, através do funcionamento dessa organização, você tem um adicional e isso teria quantas vezes a mais no processo. Então, isso, por exemplo, faz parte da obrigação no processo de contabilidade, que na linguagem da contabilidade convencional, nós podemos dizer que o valor adicionado que é o T3. Então, aqui está mandando fazer essa demonstração. O outro item que tem dentro dessa legislação também são notas explicativas das demonstrações contábeis. E ela escreve, vírgula, caso necessário. Tá? Por quê?
Normalmente, quando faz a contabilidade, você não consegue fechar o ciclo no ano inteiro, é impossível. Só por uma conta já dá para saber. A conta de energia, por exemplo, que você gastou no mês de dezembro, você vai pagar em agosto. Não é assim por diante, não tem um mês subsequente no processo. Então, o que acontece? Você nunca vai conseguir fechar o balanço no dia 31 de dezembro, fechou bonitinho, deu zero, não ficou nenhum rabisco para trás. Não, é impossível. Então, é necessário, sim, fazer a demonstração contábil e fazer notas explicativas. Assim como nós estamos falando que teve trabalhos, né, em relação a um trabalho voluntariado, que não gastou dinheiro, mas houve o custo dessas pessoas no processo. Isso é, quanto é que eu deveria gastar se eu fosse contratar esse serviço? Então, nessa documentação, eu posso fazer com que haja essa demonstração e dizer, olha, eu gastei X atividade, né, o valor naquela atividade, mas como houve a contribuição do voluntariado, então a somatória desse processo daria X valor. Então, com isso, estaria demonstrando isso. Então, isso, por exemplo, são demonstrativos que têm que constar na nota explicativa. Isso é, nenhuma organização, por mais simples que singelo que seja, não há como fechar o exercício sem ter, no mínimo, uma nota explicativa. É impossível. Né? Então, essas são as questões que nós sempre comentamos, que quando eu peço para a pessoa me dar o resumo do balanço, e quando o resumo do balanço não tem a parte de nota explicativa, eu não preciso nem ler documento e já falo que está ilegal, que não está atendendo o que a lei está solicitando no processo. E dentro dessa lei, ainda no último item, tem uma coisa interessante que faz que ele tem que ter o parecer do relatório de auditoria, vírgula, se for o caso. Por que isso? Porque existe toda uma legislação que define para mim quais são as condições que exige que seja feita a auditoria e quando que não há necessidade. Então, ela me falou que, né, quando qualquer organização que seja em forma de OCIP, se ela receber algum recurso acima de R$ 600.000, através de repasses públicos no processo, você é obrigado a fazer auditoria externa. E ainda tem a legislação que rege sobre o Conselho Nacional de Assistência Social, que me estabelece limites no processo. Isso é uma organização que tenha movimentado no ano acima de 2.400.000, não importa se veio dinheiro público ou privado no processo, deu esse faturamento no exercício, você tem que ter uma auditoria externa. E se por acaso esse valor passou no exercício de R$ 4.600.000, você tem que ter uma pessoa que é um auditor independente com registro no CVM. Senão, se não tivesse auditoria, não tem valor a documentação. Então, as entidades que recebem dinheiro alto no processo, eu tenho que ter essa contratação desse auditor, que é a pessoa física, não a empresa de auditoria independente, no qual ele tem que mencionar o registro, o número do registro CVM no processo. Então, esses são alguns dos itens que, dentro dessa questão chamada estatuto, tem que contemplar no processo. Depois tem mais outros itens, tem muito mais itens, e depois na próxima aula depois a gente vai poder continuar. Mas são alguns dos itens principais que a gente recomenda que tenha isso. Tá? Vamos lá, agora vamos ver dúvidas, perguntas sobre isso. Podemos começar? Vamos lá, dúvidas e perguntas. Vamos lá. Yorcinete, acho que não estou ouvindo. Você. Não estou ouvindo o Alexandre aí. Alexandre, a gente não está te escutando, amigo. Boa É, noite, turma. Alexandre, a gente não está te escutando. Oi, então agora é porque estava no áudio do carro aqui, pessoal. Eu não consigo ver as mãos levantadas.
A minha mão está levantada. A Jocinete está... Me ajudem aí na sequência que eu não estou conseguindo aqui. Eu estou no celular e eu não estou conseguindo ver quem é que está chamando. Então, me ajudem aí, por favor. A Jocinete está com a mão levantada. Isso. Depois a Rocilda. Isso, me ajuda aí, Vilimar. Fala, Boa noite, Jocinete. pessoal. Eu quero agradecer o apoio do Vilimar, né? Que fez uma live comigo, que tem me orientado, do professor, que eu sei que ele é muito ocupado e eu tenho dado uma boa demanda para ele, né? E, professor, um dia eu vi o senhor incentivar as igrejas a se tornar uma OCIP, que era bom para as igrejas estar capacitando o pessoal para trabalho. Só que a igreja, ela não pode colocar questão de que não vai ter discriminação, isso, aquilo outro dentro do estatuto dela. Por quê? A igreja tem um estatuto diferente. Sim. E nós temos um estatuto maior dentro da igreja, que é a palavra de Deus. Então, o que nós fazemos e na aquilo igreja... que for contra a palavra de Deus, Sim. a igreja não pode fazer. Sim, então, a igreja não pode fazer casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher. Então, não é a igreja que nós recomendamos, nem falamos isso. O que nós recomendamos é que a igreja já faz ações sociais e ela não cria associações complementares. Na verdade, a igreja está a igreja, ninguém vai mexer nisso, e ela devia ter uma associação de assistência social para que possa receber subsídios ou renúncias fiscais nela, porque ela faz essas ações e, no entanto, não tem nenhum benefício. E uma das coisas que nós mais brigamos com as igrejas, e quando a gente briga com os pastores que reclamam que o dízimo está pouco, eu falei, lógico, pô, se vocês montassem as associações sociais e fizessem um programa de geração de emprego e renda, tá, para eles, então automaticamente você teria a contribuição de dízimo muito maior. Então, em vez de você ficar nessa picuinice que eu falo, pessoal, e ficar pregando, mas se você não melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, não adianta nada. Então, uma das coisas que nós recomendamos é que, independente da igreja, normalmente a igreja tem salão paroquial, tem todo salão comunitário, tem essas instalações, e já fazem ações, então que isso seja feito através do CNPJ de uma OCIP, de tal maneira que, com isso, eu possa gerar emprego e renda para a comunidade, automaticamente vai ter a contribuição de dízimo muito maior do que simplesmente, né, colocar a palavra de Deus, um monte de coisa pôr no processo. Então, essa é a recomendação que nós temos feito. Tá? É uma outra coisa. O que significa a finalidade que deve estar no recibo do imposto de renda, da renúncia fiscal? Não, onde se destinou esse dinheiro? Se aplicou no quê? Então, essa é a vinculação da finalidade dos recursos, tá? Mas aí, por exemplo... Vou lá. Como que eu vou colocar, por exemplo, a pessoa vai me doar e eu vou dizer que aquele dinheiro vai ser usado em quê? O que você está querendo? Você for para a saúde? Você vai fazer educação? Você vai então fazer o quê? Assistência social. Isso, exatamente. Então, você tem que colocar qual a finalidade do dinheiro. Porque a doação pode ser vinculada, condicionada ou doação simples. Então, quando a doação é simples, ela pode usar para qualquer finalidade, não tem nenhuma restrição. Agora, eu posso fazer com que a doação seja vinculada a uma atividade. Então, ela só pode aplicar naquela finalidade que eu vinculei. Entendeu, né? Tá? E a condicional eu posso condicionar o uso desse dinheiro no processo. Então, depende dessa forma, por isso que tem que colocar qual a finalidade. Se não, doação por doação simples, não tem nenhum tipo de sentido. Então, se for a doação simples, aí só coloca assistência social. Doação simples, acabou. Finalidade, doação simples. Isso. A doação está vinculada a uma atividade educacional. Então, tá, para essa finalidade. Se você não usar isso, vamos falar assim, eu posso doar um dinheiro e falar assim, olha, isso aqui você pode comprar mesa e cadeira para fazer uma escola. Então, você tem que mencionar que a doação foi feita para aquisição de material móveis escolar, entendeu bem? Tá?
Se você não fizer esse uso para a escola, você é obrigado a devolver esses equipamentos materiais para quem doou o recurso para você. Entendeu? E como a gente faz para criar esse fundo, igual você falou que tem o tipo fundo do trabalhador, essas coisas Sim, assim? isso é obrigatório, isso é questão contábil. Na empresa convencional, existe a questão da depreciação dos equipamentos, o provisionamento de 13º, multa de ação trabalhista, e são obrigações contábeis. Então, a associação também respeita essa parte. E que, normalmente, os contadores, como fazem lucro presumido e nem fazem balanço, então, por negligência deles, desconsideram totalmente isso. E a lei está obrigando a fazer com que haja isso. Então, na norma de contabilidade, deixou bem claro, tem que criar fundos. Eu estou achando complicado achar contador aqui que entenda desses assuntos. Não é que quem entenda, não. É que eles são vagabundos, que eu falo. Mas eles não querem participar, porque eles acham que eles têm muito trabalho, eles têm muito o que fazer, e eles não querem. Não é que é muito, não. É que tem que trabalhar mesmo. É que hoje a contabilidade, quando pega lucro presumido e simples, o desgraçado só faz um guia para o cara pagar o tributo e o resto não está nem aí. E transformou essa preguiça do cara como se fosse uma ferramenta legal no processo. Não, em nenhum momento está dizendo a lei que qualquer uma empresa ser presumido simples não haja necessidade de fazer balanço. Eles não fazem, cobram e não fazem. E todo mundo acha isso certo. Então, por isso que normalmente eu faço o seguinte, vai contratar a pessoa? Ótimo. Faça um contrato. Escreva, exige, não cumpriu, caça, segue-se do cara. É só fazer uma vez, ninguém mais vai pisar na bola. Entendeu? E, infelizmente, cobrar, eles querem cobrar. Mas aí, na hora de apresentar o trabalho que deve ser feito, eles não têm mínimo respeito. Tá? Então, por isso que tem toda a exigência, só chegar assim. Por isso que o pessoal fala, contrate a pessoa. Faça um contrato por escrito. Qual a obrigação das empresas? O que você vai fazer? Em primeiro lugar, tem que apresentar uma proposta. Apresentou a proposta, essa proposta é levada, aprovada, faça o contrato e manda cumprir. E se ele não cumprir, a responsabilidade é dele. A lei deixou bem claro que se houver negligência contábil, a responsabilidade é do contador, não é do administrador. Entendeu, né? Agora, se você não fez o contrato, sinto muito. Né? Não tem jeito. Tá? O que acontece é que as pessoas não fazem o contrato. Né? Então, são coisas que têm que ser feitas. Tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Agora é a Rocilda. Por favor, Rocilda. Oi, gente, boa noite. Professor, eu quero tirar uma dúvida da se o senhor permite. Sim, vamos lá. A minha linguagem contabilista que eu não tenho. Mas é assim, o senhor falou que na prestação de contas a gente tem que colocar o valor que a gente pagou para a criação da agência, né? Aqueles valores de cartório e tal. Sim. Que a gente inicia com saldo negativo. Sim. Aí eu quero dizer o seguinte, quando entrar dinheiro, a gente pode ressarcir este valor que os associados contribuem? Depende como você lançou na contabilidade isso. Se você considerou como uma doação, morreu. Agora, se isso foi um empréstimo de vocês, então, sim, está emprestando, você pode receber de volta. Ah, legal. Tá bom. Tá? Então, depende da maneira como lançou na contabilidade, tá? Depende da maneira de lançamento, né? Tá legal. Empréstimo ou se é empréstimo ou se é doação, né? Isso. Tá? Se for doação, se colocou como doação, você não tem como pedir de volta. Se for empréstimo, no primeiro resultado tem que pagar de volta ao pessoal, tá? Muito legal. Tá bom. Professor, só indo nesse gancho da Rocilda, se me permite, sim. Como isso ficaria na DRE e como isso poderia ser lançado? Onde é que se encaixa, professor? Quando você fecha o primeiro balanço, né, ela é como se fosse um capital inicial do processo. Então, você não vai ter negativo, balanço negativo numa associação. Você gastou, teve um trabalho, mas você vai ter algum dinheiro que entrou para pagar isso. Então, essa entrada do dinheiro, capital inicial,
que foi colocado lá dentro, e tem que colocar capital de terceiros, tá? E aí, na nota explicativa, que você vai mencionar que capital de terceiro foi um valor de empréstimo Obrigado, que fulano e tal, ciclano e tal fez um processo e reconhece com isso a dívida de que há a pagar com esse processo, tá? Bom. Ok, agora a pergunta é o Carlos. Pediria para a Rosilda, fazendo um favor, senão eu não perco aqui, baixar a mão ali. Carlos, está contigo. Antes tem a associação, né, Vilimar? Associação Cooper 3R e depois Lucimar, é isso? Não, depois é a Tainá. Boa noite, Depois do Carlos. senhores. Pelo menos Boa quando noite. É o contrário, Vilimar. É de cima para baixo aí, ó. Professor Takashi, como é que funciona o balanço socioambiental para a assistência social? Como é que é o processo? O processo é tudo igual, a norma é um só, né? O que tem que fazer é a avaliação das atividades e do custo operacional do processo. Então, vamos pegar um caso clássico. Nós, uma entidade de assistência social, você paga conta de luz, um monte de coisa. Tem passivo ambiental da energia. As pessoas estão trabalhando, né? Para poder fazer serviço voluntário ou remunerado não faz mal, está fazendo uma ação sobre isso. Então, essa ação, ela veio o quê? A pé, de bicicleta, vai fazer o quê? Como que vai atender o pessoal? Então, tem um passivo. Então, tem que levantar, caso a caso, pessoa por pessoa, das atividades que geraram isso. Entendeu? Você comprou produto de pessoas que neutralizaram, apresentaram balanço social ou não. Porque, na verdade, você devia ter um cadastro de fornecedores e aí as empresas que são fornecedores e que tenham apresentado o balanço social ambiental seriam as primeiras que estão na fila para poder você ser cliente deles. Se a pessoa não apresentar, então não compro o produto e serviço deles, ou então, quando eu comprar, eu faço com que haja neutralização do passivo. E deixa bem claro, no cadastro já deixo bem claro, olha, o senhor está sendo cadastrado, mas você não está cumprindo isso. Hoje acontece isso em grandes empresas, já tem esse tipo de cadastro. Então, você pegar um Petrobras na vida, tal, ela tem que, quando você vai ser cadastrado como fornecedor, ela vai ter no seu questionário questão do balanço socioambiental. Se você não apresentou, você está cadastrado, mas poderá não ser chamado. E se você for chamado, contratado para algum serviço, então, como você mencionou no seu cadastro que não tem um balanço socioambiental, então a neutralização do passivo socioambiental, como fica para a contratante, ela pode fazer a dedução desse pagamento para poder fazer essa aplicação de consolidação desse passivo. Então, ela tem sim o balanço socioambiental a fazer e tem que ter esse cuidado para fazer esse tipo de trabalho. É um pouco burocrática, sim, mas cria um ciclo de responsabilidade das partes, tá? Bom, vamos lá. Agora, então, é a Lucimar, é isso? A Tainá. Isso, sou eu. Então, Oi, Takashi. Sim, é que tá, desculpa, eu vi só aqui no vídeo, não vi lá no chat, agora está em ordem. Por favor, Lucimar. Associação Cooper 3Rs. Tá aqui em cima. Takashi. Sim, vamos lá, vamos pela ordem. Você falou aí das instituições acima de 4,2 bilhões ano, já tem que fazer... 4,6. 4,6, auditoria, né? Qual que é a diferença entre fazer com uma empresa e com um auditor independente? Que o auditor independente ele tem um curso de formação de auditor independente dado pelo CVM. E então, ele tem toda uma obrigação e ele é uma pessoa física responsável. Agora, muita gente, por sacanagem, montaram a empresa de auditor independente, entendeu? Mas não tem um auditor independente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado que acontece isso, tá? Então, para poder saber se a pessoa é auditor independente ou não, é só você entrar na página da CVM, você tem lá cadastro de auditores, vai lá ver se o cara está lá ou não. Se o cara não está lá, meu amigo, não tem nada que ver, tchau e bênção. Entendeu? Tá? Então, o Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Isso, então essa é a garantia de que, de fato, ele tem um registro muitas vezes, no CVM. Quando você tem muitas atividades
que pode te complicar nesse valor, então o que nós recomendamos? Que você crie uma outra associação, como mantida sua, para que você possa dividir a receita para não dar esse valor. Entendeu? Tá? Entendi. Uhum. Então, por isso que muitas vezes a gente faz esse tipo de ação. Isso facilita tanto para o contador, assim como no centro de custo. Por que motivo? Você tem uma série de exigências legais que, conforme a sua atividade, tem o percentual necessário para a ação social. Então, se você colocar toda a receita num CNPJ só, de repente dá a gente chama de contaminação contábil. E aí você pode perder a certificação, entendeu? Então, no caso da saúde, o que tem? 20% da sua receita bruta tem que ser em gratuidades. Gratuidade. Se na escola, é 20% de bolsa, não é isso? Então, se você começar a ter muita receita e isso pode contaminar isso, então você monta uma associação separada só para mexer com isso, entendeu? Entendi. Tá. Ok. Agora a Associação Cooper. Obrigada, Takashi. Nada, isso. Vamos lá. Takashi, tenho tanta pergunta que eu vou ficar pior que... Sei lá, Pergunte. Eu vou tentar ser breve. Aquele tipo de relatório que a gente fazia na época da OCIP, que a gente tinha que abrir lá no site do Ministério da Justiça, aquele modelo, a gente pode utilizar aquele modelo ainda? Não, agora mudou o processo, tanto que mudou a questão da certificação, um monte de coisa, que só pode ser a partir do 3º ano de existência, e não há mais necessidade de apresentar o relatório como era obrigatório, tá? Então tem que mandar simplesmente o resumo do balanço só o resumo, tá? Tá. Então o que substitui agora são as notas explicativas no balanço que vale, tá? Tá. Para a gente publicar, tem que publicar, independente da quantidade. Não tem necessidade da publicação. Só se quando você assinar algum acordo, convênio, termo com órgão governamental, e se ela tiver nesse texto a obrigatoriedade da divulgação, sim. Caso contrário, não tem necessidade nenhuma. Tá. Em relação a essa gratuidade que você dá para a gente aí, das aulas e tal, como que a gente lança isso? Então, você tem que ver a homem-hora do valor e aí você vai lançar isso como suporte para isso. E nesse valor de homem-hora do trabalho, você pode colocar um adicional recomendamos no máximo de 15% desse valor como custo administrativo do processo. Então, com isso, a gente calcula o homem-hora versus custo administrativo e aí no relatório aparece que isso foi a gratuidade concedida. Gratuidade sua. Sim. Tá. Mas então, como a gente consegue uma lista desses valores? Como a gente vai se basear em quê nesses valores? Na categoria profissional de cada pessoa que está trabalhando na sua atividade. Cada categoria profissional tem um valor mínimo e máximo das categorias, tá? No caso seu, então, qual é o valor que a gente colocaria? Não, no caso nosso tem o quê? Quando faz trabalho, o que nós fazemos, tá? Nós fazemos o seguinte, cada ano a gente define qual é o valor atualizado das atividades, por dia e por homem-hora no processo. Então, com isso, cada ano a gente resolve e define qual é o valor que está sendo feito nesse processo. O valor desse ano ainda vai sair agora, na Assembleia agora de março, nós vamos definir, tá? Até o ano passado, era 4.000 a diária no processo, que é o valor que foi dado com referência, tá? A última, acho. Não, acho que tem duas. As regras entram na normativa, no caso dos catadores lá. As regras de organização e tal, de exclusão, ela entra num código de ética ou ela entra nas normativas operacionais e administrativas? Não, veja bem, código de ética é um instrumento independente separado, tá? As regras operacionais e administrativas no processo, a base disso
sempre pegue o que for mais simples, mais fácil de pegar, é a qualificação em relação à certificação do ISO 9000, da série 9000. Então, se você pegar a série 9000, você tem os passo a passo para fazer isso, tá? É lógico que quando tem atividade diferente, por exemplo, saúde, uma série de coisas, automaticamente ele também é diferente no processo, porque tem recomendações da ONA e de outros organismos no processo. Então, o que nós recomendamos é, se não tiver uma referência básica, siga as recomendações da ISO 9000. E conforme sua atividade profissional, veja quais são os regulamentos que foram feitos e obedeça a esses regulamentos complementares. Então, no caso da saúde tem a certificação ONA. Então, você tem que trabalhar em função disso. Tá? Tá. No caso das notas da instrução normativa, o que vai colocar? Que tipo de doação quando é prestação de serviço? O que escreve na nota? Você tem que ver se foi a prestação de serviço, se foi, no caso, uma doação simples, o que seria o processo. Por isso que no formulário que nós fazemos, nós temos esse item e o valor mencionado e o seu destino. Enquanto que no formulário do governo, no processo, não tem nem valor nem destino. Então, você corre o risco de alguém te sabotar e colocar valores que você não recebeu, entendeu? Tá? Então, mas na prestação, uma entidade vai prestar serviço para uma empresa. Sim. Ela vai fornecer essa instrução normativa. Sim. E você vai mencionar que foi sobre serviço de coleta seletiva no produto dele. Ele vai colocar isso. É uma vinculação que está sendo feita. Tá, então é doação vinculada. Vinculada. Tá, isso que eu queria saber. Desculpa, obrigada. Tá bom. O que mais? Vamos ver. Próximo. Tem mais alguém? Eu, professor. Agora é a Sueli. Tá bom, então passa. Oi, professor, boa noite, colegas. Eu fiquei com uma dúvida com relação à responsabilização que o senhor havia falado com relação ao estatuto. Sim. A responsabilização, ela é dos dirigentes, por má gestão, no caso, e dos sócios, ou são coisas distintas? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra sócio está proibido na associação, tá? Ah, é verdade, é associados. Associado, não, em primeiro lugar. A lei permite o seguinte, você escolher a opção de que sejam responsáveis ou não. Por que motivo isso, tá? Vamos pegar um caso, por exemplo, onde o associado seja responsável, tá? Um caso, por exemplo, de um clube de investimento, tá? Então, o clube de investimento são várias pessoas que colocaram dinheiro para poder fazer investimento, e alguém fica responsável para fazer o investimento, mas a pessoa que está fazendo essa aplicação, o presidente da entidade, ele não é responsável, e quem escolhe o investimento não é ele, é os investidores no processo. Então, logicamente, a responsabilidade do associado é solidária e subsidiária também. Agora, se é uma atividade no qual eu estou prestando serviço, então eu não estou fazendo, não vou ter retorno disso. E sim, simplesmente o serviço que estou fazendo, então eu não sou responsável o presidente no processo. Agora, se eu for um profissional da saúde, profissional da educação, o que for, então a responsabilidade é do RT, de quem está sendo responsável pela execução da atividade. Então, para cada tipo de atividade, eu tenho que ter esse tipo de definição de quem vai fazer. Então, vamos para assim, eu tenho uma unidade de saúde e vou colocar um departamento de cuidado odontológico. Então, alguém que tem CRO, que é do Conselho de Odontologia, que vai ser responsável. Se eu vou prestar o serviço de enfermagem, então vou criar um departamento de enfermagem onde alguém que tem a certificação do Conselho de Enfermagem que vai atuar, não é isso? Então, com isso, define a forma de que eu sou dentista, se houve uma carta na parte de enfermagem, não tem nada a ver com isso, não é isso? Então, o estatuto tem que estar claro sobre isso, por isso que ela permite essas duas escolhas. Você é responsável ordinária e subsidiariamente ou não no processo, tá vendo? Entendi. É assim, professor, eu me deparei com uma situação hoje, lá na secretaria, em que
um dirigente, no caso de uma APMC, deixou de cumprir algumas obrigações fiscais. Tipo, não declarou imposto de renda. E aí, passou, sei lá, 5 anos, e a Receita bloqueou os recursos do FNDE. Sim. E só se descobriu depois que foi feito. E aí a escola ficou sem o recurso. E aí agora, de quem é a responsabilidade? Aí peguei o estatuto, fui verificar, não consta no estatuto que a diretora executiva e o conselho fiscal são responsáveis por alguma coisa. Não tem nada. Mas, e aí... mas é o seguinte, responsável tem sim, tá? O responsável é aquele que, quando fez o registro, né, juntamente com a Receita Federal, tem embaixo, né, o CPF da pessoa responsável que solicitou. E a assinatura, né, professor? E a própria assinatura, não é tão fácil assim mesmo. Tá? É verdade, professor. E não tem nem como não fugir disso, porque o presidente ele assina pelo grupo gestor. Até no cartório. Então não tem nem como, tem responsável sim. Mesmo que não esteja explícito no estatuto. Mesmo que não esteja no estatuto, porque a lei federal é clara. Né? Então, se você ler a atribuição do presidente, está escrito nos estatutos que ele tem a obrigação de dirigir a organização. Então, sim, a responsabilidade é dele, tá? Total, né? Apesar de não ter escrito essa questão subsidiária, tá? É lógico que quando vai fazer uma ação trabalhista, por exemplo, no processo, aí vai todo mundo da diretoria inteira, do conselho inteiro vai no rolo, tá? CPF de todos eles que vão se danar, tá? Ok, entendi. Obrigada, professor. Só uma parte aí. O Breno, posso fazer uma parte? Posso fazer uma parte, Vilimar, nesse assunto? É só para deixar bem claro esse assunto. Pelo que eu estou entendendo, a questão é só do associado. O associado assume responsabilidade se estiver escrito. Se não estiver escrito, ele não assume a responsabilidade sobre nada. A responsabilidade é toda da diretoria. Do conselho. Do conselho diretor. Ponto final. Correto, Takashi? Certo. Beleza. Tá? Falou. Obrigado, Léo. Vamos lá. O que mais? Bom. Vilimar, tá no mudo o teu microfone, amigo. Desculpa, é a idade. Breno, eu vi ali a sua pergunta ali, professor, então, o senhor quer fazer aquela do DRE ali? Eu queria. Professor, hoje a sua sugestão, assim, tu estava falando sobre o balanço patrimonial. Sim. Então, cada departamento teria que ter o seu balanço patrimonial e o seu demonstrativo independente? Seria o ideal. Não é cada um. Na verdade, é o seguinte, o balanço é consolidado sempre, independente de departamento ou filial, não é isso? Tudo bem. Nessa consolidação que eu preciso ver se tem algum patrimônio público ou se tem um patrimônio 100% privado. Se não tiver nenhum patrimônio público, basta fazer um documento dizendo que o balanço patrimonial não foi realizado devido à inexistência de compra de patrimônios com dinheiro e recursos públicos. Então, basta fazer isso, mas tem que ter o documento. E professor, e mesmo que batesse a cota da CVM, então teria que ter o balanço também do departamento, né? Se fosse no caso. Então, seria o correto fazer, né? O correto o senhor sugere fazer mesmo. Você muitas vezes, muitos departamentos movimentam dinheiro tão pouco que não compensa fazer esse tipo de burocracia no processo. É caro o processo, verdade. Então, a gente tenta simplificar nesse mecanismo, tá? Por isso que o departamento, né, quando for filial, não, tem que ter realmente o balanço separado. Mas tá? aí o senhor sugere, por exemplo, um livro para o departamento, um livro de fatos, de gerador de fatos. Um livro caixa simples do processo. Com o CNPJ sempre da empresa que for oferecer a nota fiscal, né? Sim. Para o departamento. Tá bacana, então. E o contrato com os profissionais de departamento. Que aí pode ser como ele vai ser consolidado num único trabalho, então não tem problema nenhum. Quando a pessoa tem filiais, né, tirado, não, aí tem que ser separado, tá? Filial, cada filial, CNPJ /2/3, eu tenho que ter contabilidades separadas e depois consolidar todas elas numa só.
Não, tá bem, isso era uma dúvida, assim, que não é que a nossa associação seja do tipo, mas é algo que eu tô lendo lá no nosso curso, que tem que ter esse acompanhamento de departamentos e ter toda essa rastreabilidade documental, né, esse histórico. Senão depois, quando você perceber que fez algum rolo, vai estourar o abacaxi e você não tem controle. É verdade, verdade. Tudo bem, pessoal? Bom, porque de horário, né? Vamos dar horário. Vamos lá, Velimar. Primeiro, eu quero agradecer a você aí, quebrando o galho aí pra gente. Posso só dar uma palavrinha, professor? Sim, pois não. Eu vou disponibilizar, eu estou terminando a próxima semana, um planejamento financeiro, um fluxo de caixa com o planejado e o realizado, que eu fiz de umas empresas aí, e também já passei para o contador. Então, tem lá o plano de conta já, eu só não tenho a nomenclatura das contas normais que tem uma associação. O meu lá seria de uma empresa normal. Se alguém tiver aí a relação das despesas, por exemplo, só o nome, me passa que daí eu vou deixar ela certinho tudo e eu vou disponibilizar. Eu tenho, Vilimar, eu tenho de DRE, só que eu não sei se ela está de acordo com a T3 ou com a T15, porque aí acrescenta coisas a mais, entendeu? Infelizmente, acrescenta coisas a mais, mas eu posso te passar o modelo básico que eu tenho. Manda, vamos avançar muito aí. Ainda falta avançar muito, mas a gente vamos lá. O professor Takashi falou certo aí do contador, né? Eu levei 3 associações lá e ele já está fazendo a contabilidade, mas eu passei algumas coisas dentro da minha humildade, mas do meu conhecimento, o que ele tinha que fazer, e já passei também esse planejamento financeiro, que de janeiro a dezembro é bem otimizado, então de qualquer coisa podemos colaborar. Ok? De minha parte, obrigado. Bom, eu tenho que agradecer ao pessoal aí. Muito obrigado pela atenção e vamos lá para a próxima semana, tá? O que precisar de estar disponível e ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda, porque tem bastante situações que a gente não imagina e muita gente tem dificuldade, tá bom? Então, meu muito obrigado, boa noite, obrigado pelo Vilimar poder estar trabalhando para fazer isso e ficar disponível para que as pessoas possam participar, que é exatamente o cenário que nós estamos procurando fazer isso, tá? Então, meu muito obrigado e boa noite para vocês todos aí, tá bom? Boa noite, Takashi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos.